Glória a Deus. Cadê o povo de fé aqui? Diga amém aí. Agora só aqueles que têm uma fé fervorosa, diz aleluia. Glória a Deus. Vamos glorificar o Senhor neste lugar, amém? Deus é bom. E eu quero falar essa noite, ministrar sobre o seu coração e sobre a sua vida uma palavra de fé. E uma palavra tão pequenininha, mas tão profunda. E sabe qual que é o problema? É que os filhos de Deus estão deixando de lado a fé. Por quê? Porque a circunstância da nossa vida vem, né, meu Jordemilson? Dificuldade vem, não vem? Estava conversando com o meu Jordemilson esses dias, pastor, eu estou passando por uma luta aí. Falei, irmão. Mas ele falou assim, mas eu não desanimo não, eu permaneço fiel ao Senhor, eu permaneço firme com o Senhor. É aí que está o resultado. Porque a fé não é simplesmente você olhar para ela e saber que ela existe. A fé é você ter certeza do que espera, é você ter a certeza do que você não está vendo. E é uma palavra tão pequena, mas que faz toda a diferença na vida de um filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus diz aleluia aí. Glória a Deus. Me ajude a mover o Espírito nesse lugar, amém? Quero contar com vocês nesse momento aqui, amém? Então, e fé não é simplesmente você saber que ela existe, e não é você simplesmente saber que ela está uma porção em você, mas é um estilo de vida para os filhos de Deus. Quando eu tenho um estilo de vida, a minha perspectiva da fé muda, porque eu começo a experimentar níveis mais altos com o Senhor. E a cada passo que eu dou ao Senhor, eu experimento um pouco do sobrenatural de Deus. Semana passada tivemos alguns irmãos aqui que deram testemunho do Deus provedor na vida de cada um deles. E aqui está uma água com gás para mim aqui. Se tiver sem gás, eu agradeço. Não dá muito certo pregar com água com gás, não. E os irmãos estavam dando testemunho aqui, e começamos a ver como eles experimentaram da bondade de Deus, mas tudo moveu pela fé. E eu achei bem interessante a irmã Olga dando testemunho dela, que tinha um cartão para pagar, né, Olga? E a Olga é trabalhadeira, irmãos, pensa numa trabalhadeira, não para, não tem preguiça, e ela vai, ela faz, assim como outras, mas estou colocando aqui ela aqui, não para, irmão. E ela precisava pagar um cartão, e Deus deu uma palavra para ela, ela descansou. No final da tarde, caiu o dinheiro, pagou o cartão, pronto para usar de novo. Porque ela precisa, ela investe, ela vai para cima. Mas sabe o que acontece? Nós não podemos esquecer de que existe uma porção de fé dentro de nós. E essa fé, irmão, você não precisa ver para você crer e para você viver. Você só precisa descansar debaixo de uma palavra. Deus deu uma palavra para essa irmã e ela descansou, ela experimentou do mover de Deus. Sabe, diz a palavra de Deus, não me lembro onde está, mas eu acho que é Malaquias, onde diz que nós não podemos acrescentar um dia da nossa vida. Nós mesmos não conseguimos acrescentar nem um dia das nossas vidas. Nós não sabemos o que será daqui a um minuto das nossas vidas. Então pensa assim, você não pode fazer nada se você não depender do Senhor. Ah, pastor, mas eu trabalho. Você trabalha, mas quem te dá a saúde é o Senhor. Ah, eu levanto de manhã cedo e faço minhas coisas. Isso é louvável, você precisa fazer. Mas você precisa entender que o Senhor está olhando para você e Ele está medindo o seu nível de fé o tempo todo. Você vai aprender isso aqui, né, nessa noite, amém? Então o que é fé? Lá em Hebreus 11, do 1 ao 3, se tiver aí nesse PowerPoint, eu acho que deve ter. Diz assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Está no PowerPoint? Isso aí não, né? Ah, ok, muito obrigado. E a convicção de fatos que não se vê, irmãos. Você precisa ser convicto de coisas que você não vê. É fácil? Diz comigo, não. Mas a palavra de Deus diz
Agora, se a palavra de Deus diz, é. Entenda que quem vai fazer não é você, é o Senhor. E se nós temos um Deus bom, misericordioso, então é nele que nós vamos apoiar, amém? O que não pode acontecer é você abrir mão dessa fé e desistir. Muito obrigado, meu irmão. Me desculpe ter avisado antes. Eu vou precisar de água, mas a com gás não vai funcionar muito bem. Deus abençoe. Continua o texto, diz bem assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo foi criado pela palavra. Nada existia até ser declarado uma palavra. Tudo era vazio e sem forma, mas por causa da palavra, trouxe a existência de coisas que não existiam. Posso ouvir um amém? E essa mesma porção de fé está em vocês, em mim, em nós, filhos de Deus. E esse mesmo poder da fé está disponível para os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui essa noite? Diga amém. Irmão, Noé recebeu uma palavra que iria vir um dilúvio num lugar que nunca houve chuva. E ele passou anos construindo algo debaixo de uma palavra. Ele obedeceu. E aí que está a chave. Quando você obedece, você crê. Se você crê, você tem fé. E você começa a mover, mesmo que você não está vendo, irmãos. Noé era considerado, imagina, como louco por muita gente. Aquele senhorzinho lá da esquina tal, ele é louco. Ele está construindo um barco gigante, porque isso aqui vai inundar tudo e todos nós vamos morrer. E era zombaria para todo lado, imagino eu. Mas ele tinha uma palavra. Ele podia desistir? Sim. Ele podia não fazer aquilo? Sim. Mas o que trouxe resultado, o que trouxe vitória para ele, foi a sua fé. E a fé que ele teve, moveu os céus para cumprir o que Deus queria cumprir. E a fé dele não salvou só ele, a fé dele salvou toda a família dele. Você consegue entender que a fé, tanto a fé como a falta de fé, vai influenciar na sua casa, vai influenciar no seu trabalho, vai influenciar na sua família, nos seus filhos, em todo o ambiente, a sua fé e a sua falta de fé. Você já deve ter estado perto de pessoas que é negativa, né? Assim que fala, né? Pessoas negativas. Dá uma agonia, irmãos. Tudo para ele é difícil, tudo é impossível, tudo é muito longe, muito distante. E sabe, e isso vai se estender por onde ele está, e isso afeta as pessoas. Então você precisa andar com pessoas de fé. E se você estiver perto de uma pessoa desse nível negativa, você precisa ser usado por Deus para transformar o coração daquela pessoa, o pensamento daquela pessoa. E eu declaro isso sobre essa igreja em nome de Jesus. Sabe por que essa igreja será influenciadora da palavra de Deus nessa cidade? Nós vamos influenciar as pessoas através do mover profético. Posso ouvir um amém? Então a fé é mais profundo do que o seu pensamento natural. O seu natural vai dizer não dá, mas o Senhor diz eu sou o princípio, o meio e o fim. Amém? Esse é o nosso Deus. Então como eu vivo essa fé? Romanos 10:17 diz bem assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Entenda algo: quanto mais eu aprendo de Cristo, quanto mais sabemos sobre a capacidade dele, mais a minha fé é fortalecida, e mais a fé é fortalecida em mim, em nós. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, assim diz a palavra aqui agora. Então quanto mais eu me aprofundo nessa palavra, quanto mais eu entendo sobre
quem é Jesus, o poder que tem de Jesus, mais eu consigo conhecer a capacidade do Deus do impossível. Se eu estiver distante dessa palavra, eu não consigo me encher dessa fé. Eu não consigo se mover nessa fé, porque existe uma porção de fé dentro de nós. E muitos têm com essa porção de fé guardada dentro de um cofre, trancado com uma chave, e já perdeu a senha. Isso é problema. Essa porção de fé, ela precisa ser exercitada. E ela só é exercitada quando eu começo a dar os passos de fé. Quando eu piso na água, quando eu coloco o cajado na água. Amém? Quando eu creio, então precisa ser exercitado em nós. O que nós não podemos deixar acontecer é essa porção de fé que está dentro de nós se acabar. Porque chega um tempo que ela se acaba e você começa a viver uma vida natural. E você esquece que existe um Deus que pode todas as coisas. Porque as circunstâncias da vida vão vir o tempo todo sobre nossas vidas. Nosso dia a dia, mas o resultado vai ser como você vai lidar com isso todos os dias. Tem dia que é um nível mais, nível 1, mas tem dia que é nível hard. Irmãos, a minha fé foi botada à prova quando veio os gêmeos na minha casa. Foram 4 meses de prova de fé, e você vai entender que Deus prova a nossa fé. Então, a nossa fé é fortalecida quando nós lemos a Bíblia. E quando nós deixamos a palavra de Deus ter a influência em nossas vidas. Quando eu deixo que a palavra de Deus tenha uma influência na minha vida, eu começo a exercitar a minha fé. Quando eu deixo que as circunstâncias comecem a influenciar a minha vida, eu começo a diminuir essa fé que habita em mim, que habita em nós. Então, não diga assim, eu não tenho fé. Você tem uma porção de fé, você só precisa exercitar ela. Para cada dia, porque as experiências, né? Eu gosto muito de conversar com a irmã Enil, lá na minha casa de oração. A irmã Enil é um exemplo de uma anfitriã para mim até hoje, que eu já vi. Irmãos, eu nunca vi uma anfitriã. A irmã Enil, vocês precisam conhecer como é que ela é, como anfitriã de uma casa de oração, irmãos. Como eu aprendi com essa irmã, meu Deus. Então, cada dia que eu converso com ela, cada dia que eu vejo as atitudes dela como anfitriã naquela célula, naquela casa de oração, eu exercito mais ainda um pouco dentro de mim o que é ser um anfitrião, e eu aprendo o que é a delicadeza, a excelência, a importância e a liberdade que ela dá ali, um nível de liberdade para cada membro daquela reunião, que todos sentem em paz naquele lugar. Quero ver na multiplicação, vai ter que todo mundo procurar seu canto. Então preciso deixar que a palavra de Deus me influencia, não que as circunstâncias influenciam eu. E as coisas que precisam me influenciar é a palavra de Deus. Amém? E nós vamos ser influenciados essa noite aqui pela palavra de Deus. Posso ouvir amém? Nós vamos ver uma série de textos aqui aonde precisa nos influenciar e precisa mover a nossa fé. Porque talvez hoje você está aí, você está desacreditado, você está sentado aí, você está com um problemão para resolver amanhã, e você talvez está querendo desistir de tudo, ou até mesmo você já desistiu de todas essas coisas, e você até mesmo desistiu daquela palavra que Deus te deu. Você diz assim, não, aqui não é mais o meu lugar, estou cansado. Cansado você está, porque até hoje você vem trabalhando com suas forças. Cansado você vai permanecer enquanto você estiver acreditando que você pode fazer algo. E cansado você vai, o Senhor me deu essa palavra agora, cansado você vai continuar, se você achar que você é alguma coisa. Porque quando você estiver achando que você é alguma coisa, que você pode alguma coisa, irmão, você vai então, Deus vai, então vai, você não vai dar conta. Mas quando você reconhecer, como diz em Gênesis, que diz, eu sou como pó e cinza diante do Senhor, faça a tua vontade, faça o meu caminho, o Senhor que faz. Aí as coisas mudam, aí você descansa, aí você deixa Deus trabalhar, e você para de ficar secando o gelo com um lenço umedecido. Essa foi pesada, né? Porque você vai ficar na canseira e não vai ver resultado. Posso ouvir um amém? Então, como deve ser meu estilo de vida? Romanos, acho que é o anterior, né? Como deve ser meu estilo de vida? É o anterior?
Ah, beleza, ok. 2 Coríntios 5:7 diz bem assim, se quiser projetar, 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode dizer isso comigo bem forte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse é o seu estilo de vida. Esse é meu estilo de vida. Esse é seu estilo de vida, meu querido. Eu falo com esses irmãos, porque esses irmãos conversam com a gente. Esses irmãos, a gente compartilha um com os outros nossas lutas, né? E é cada um com um nível, né? Mas todos estão caminhando pela fé. E sabe o que é o mais importante? Que nenhum deles desiste. É aí que está o resultado. Você não desistir, porque isso, você não desistir por causa daquilo. Irmã Marinete algumas vezes veio falar comigo: pastor, e isso, aquilo. Estou dando bastante nome aqui, né? Para vocês verem que aqui no nosso meio, porque às vezes você pensa que só você está passando luta. Você acha que só você passa luta. O irmão Nivaldo, uns tempos atrás, falou: pastor, eu preciso de que Deus faça algo na minha vida. Deus não abriu uma porta, Deus abriu uma porteira. Você pega aquela porteira assim que vai 10 metros para um lado, 10 metros para o outro. Esse irmão pegou a obra toda lá do autódromo lá de... Deus, ele falou: ele precisava de uma porta. E ele é novo convertido aqui, né? Está com a gente aqui há pouco tempo, se batizou e ficou firme com o Senhor. Nos momentos difíceis, Deus abriu assim um castelo enorme na vida dele. Sabe, o permanecer vai trazer o resultado na sua vida? Filho e filha, não desista. Agora você para e pensa quantos momentos difíceis você já passou na sua vida. Então esse vai ser mais um que você vai passar. E as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Há tempo para todas as coisas. Para uns começa a acontecer em um tempo, e para outros começa a acontecer em outro tempo. O que não pode é você desistir e olhar para trás e abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Porque eu tenho certeza que vai ficar pior se você desistir e parar. Hebreus 11:6 diz bem assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa, diz comigo, recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que se aproximam dele, ou aqueles que começam a buscar ele, é necessário que tenham essa fé, porque tem uma recompensa, irmãos, para aqueles que crê, para aqueles que o buscam. Sabe, o nosso Deus é um Deus bondoso. Não é um Deus que amanhece e fala assim: hoje eu vou castigar quantos? Não, não é esse Deus. Ele é um Deus bondoso, está sempre disponível para nos abençoar. O problema é que nós não conseguimos chegar até esse lugar. E muitas vezes por incredulidade. E por achar que minha vida é assim mesmo. E as coisas vão ficar assim mesmo. Então quando você joga a toalha, quando você desiste, você não sai daquele lugar. Você continua patinando naquele lugar, naquele lamaçal, e você permanece ali. E não é o que o Senhor sonha para nós. Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, sim ou não? Lá com Adão e Eva o Senhor já deu isso, o Senhor deixou isso claro. Então você pode escolher ou viver uma vida do sobrenatural, ou viver uma vida cansativa, pesada, desanimada no natural. Eu prefiro viver o sobrenatural, porque eu não dou conta de caminhar sem Ele, eu não dou conta de amanhecer o meu dia sem Ele. Sem Ele não dou conta. A palavra em Hebreus 10:35 diz bem assim, Hebreus 10:35: todavia o meu justo viverá pela fé. Em Salmo 37:25 diz bem assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Acho que foi no dia das mães, né, que a irmã Mara, ela foi homenageada aqui, né? Irmã Mara é uma filha de Deus, uma serva de Deus, assim como outros aqui.
mas é uma mãe solo, que tem 2 filhos, é 2, né? 2 filhos, que eu posso confundir. Já estão grandão, estão servindo ao Senhor aqui, e desde pequenininha ela vem lutando e cuidando. É uma pessoa justa, filha de Deus, e nunca mendigou o pão. Não tinha um parceiro para estar com ela ali, mas Deus sempre enviava as pessoas para caminhar com ela. Porque quando nós acreditamos que o Senhor é o melhor caminho e é o único caminho para nós, nós damos a direção para Ele. E quando nós damos direção para o Senhor, nós desfrutamos do que Ele tem para nós. Nós só não desfrutamos do que Ele tem para nós quando nós saímos desse processo, desse caminho que Ele tem para nós. Aí você vai começar a colher das coisas naturais da sua vida, o que tem no mundo natural, e você deixa de colher o que o Senhor tem no sobrenatural para nós. Amém? E nós vamos ver aqui agora alguns relatos na palavra de Deus, onde nos dá bastante luz e experiência para nós aqui, a colocarmos a nossa fé em prática. Porque de nada adianta, irmãos, se você passar um culto desse, ouvindo falar sobre fé, e amanhã, quando você sair da sua casa, estiver no seu trabalho, e você se deparar com uma situação onde você precisa ter fé, e você não colocar ela em prática. Sabe qual que é o legal das coisas? É que você tem um entendimento assim, Senhor, o meu papel é crer, e o papel do Senhor vai ser fazer agora. Você entende que você descansa quando você crê? Você diz, Senhor, eu vou fazer, eu estou aqui, eu vou obedecer, agora o Senhor que vai fazer. É assim que funciona. Porque enquanto você estiver segurando, você vai ficar sofrendo, você vai ficar esperando o seu tempo, mas não é o seu tempo, é o tempo do Senhor, e você não vai desfrutar das coisas, das bênçãos que estão vindo sobre a sua vida. Porque às vezes você foca tanto em algo, às vezes você foca tanto que você quer muito, e você esquece do que está acontecendo aqui na sua vida, todos os dias. Você não consegue desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida, todos os dias está acontecendo, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, seus parentes, seus amigos, na sua vida. E como igreja, você não tem desfrutado do que o Senhor está fazendo sobre a sua vida. E nós vamos ler aqui em Marcos capítulo 5, no versículo 21, diz bem assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Vamos lá para o versículo 35, que é o próximo slide agora. 35 diz assim: enquanto Jesus ainda andava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você incomoda o mestre? No versículo 36 tem uma resposta de Jesus, diz assim: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Vamos parar aqui por enquanto. Notícias ruins vão vir na nossa vida o tempo todo, circunstâncias difíceis vão vir na nossa vida o tempo todo, mas como eu vou lidar com essas situações? Jesus tinha acabado de receber uma notícia de que a pessoa que ele estava indo orar já estava morta. Mas ele disse para Jairo, não dê conversa para isso, porque eu sou a ressurreição. E esse mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus, esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus que nós cremos hoje, é o mesmo Deus que pode fazer hoje. E eu quero que essa palavra venha aumentar a sua fé, venha fortalecer a sua fé nessa noite, em nome de Jesus. E no versículo 37 continua assim: Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar disse: por que estão alvoroçados, chorando?
a criança não está morta, mas ela está dormindo. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando a criança pelas mãos, diz: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Eu posso ouvir um amém? Talvez dentro de você, uma palavra como essa soa muito distante. Talvez dentro de você essa palavra soa com Deus daquela época. E talvez dentro de você está assim: esse Deus não está comigo aqui. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo Deus antes, Ele é o mesmo Deus agora. É o mesmo Deus que faz. E que essa palavra possa estar tão perto de você, como esse irmão que está encostado ao seu lado aí, e você creia nisso sobre a sua vida. E que essa palavra possa ser tão real para você, como você esteja agora vendo a sua mão perto de você, a sua mão ligada ao seu corpo. Porque é o mesmo Deus que pode fazer através de você e na sua vida. Nesse mesmo texto em Hebreus, eu acho que não vai estar aí, em Hebreus capítulo 5, no versículo 25, tem a história da mulher que sofria de fluxo de sangue por muitos anos. Eu quero ler com vocês aqui rapidamente, Mateus 5, 25, a mulher que sofria do fluxo de sangue. Diz assim: estava ali certa mulher. Esse episódio aconteceu no caminho que Jesus estava indo curar a filha de Jairo, tá bom? Eu pulei esse pedaço para me ler com vocês aqui agora. E diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Nesse dia Jesus estava encontrando muito com 12, né? A menina que ele ressuscitou tinha 12 anos. A mulher que estava nesse caminho também sofria com hemorragia por 12 anos. Deve ter uma teologia muito louca por aí, mas não é o caso aqui, nessa noite, né? Você vai ficar com uma parte para o mestrão aí resolver isso aí. E no versículo 26 continua assim: ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela só piorava cada vez mais. Essa mulher gastou tudo o que tinha com médicos e nada acontecia. Sabe, não que essa mulher esteja errada, porque essa mulher talvez ela não conhecia, não tinha oportunidade de ter Jesus passando naquele momento. Mas diz a palavra de Deus que Jesus passando ali, e essa mulher dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na veste dele, eu sei que eu ficarei curado. Duas coisas: no começo essa mulher vivia uma vida natural, ela gastou tudo que tinha, estava cansada, sobrecarregada e desanimada. Pensa você com uma enfermidade por 12 anos, e você vendeu já seu carro, vendeu sua casa, vendeu sua bicicleta, vendeu sua moto, e só está você essa mulher estava na rua, estava vivendo ali na rua, vendeu tudo que tinha para poder cuidar, para poder manter viva, para achar essa enfermidade. Nesse momento, ela estava agindo tudo no natural. E sabe o que acontece quando nós andamos no natural? É assim que acontece conosco. Nós começamos a gastar tudo, nossas energias, as nossas forças, a nossa paciência se acaba, o nosso ânimo se acaba, nós queremos parar com tudo, nós queremos desistir com tudo, porque você está agindo ainda no natural. Mas quando você move a fé, e você toca nas vestes, e você crê que Ele pode fazer, aí as coisas mudam. Porque diz a palavra de Deus que imediatamente ela foi curada. E ela passou a experimentar o poder de Deus na vida dela, a partir daquele momento. Ela poderia ver Jesus passando e simplesmente olhar para Ele, e Ele ia embora. Ele estava indo curar a filha de Jairo, mas ela decidiu mover a sua fé, e ela foi e tocou nas vestes de Jesus, e recebeu a cura. Isso acontece conosco, quando nós entregamos ao Senhor. Nós deixamos aquela primeira situação de um desânimo, tristeza, estávamos abalados, entristecidos, e a ponto de desistir de tudo, e indo para o caminho da morte, porque uma pessoa sangrando por 12 anos, não sei mais por quanto tempo essa pessoa ia sobreviver ainda, ia para o caminho da morte.
mas nós temos vida quando nós decidimos crer no Senhor. Mas, irmãos, é você crer em todas as áreas da sua vida. Sabe, por várias vezes eu ouvi uma irmã aqui, e conheço o testemunho da irmã, ela fala assim: meu marido ainda não é cristão, essa irmã, e ela luta com esse marido que não é cristão, mas ela está aqui nos cultos todas as vezes, buscando ao Senhor, não desanima, não para, não deixa de buscar o Senhor, está envolvido nas igrejas, e quando chega em casa a situação é difícil, o marido não ajuda, não colabora, mas ela não desistiu do Senhor, né? Fiel ao Senhor. É uma decisão que nós temos, de nos abalar, de deixar ser levado, ou de deixar entregar nas mãos do Senhor. E o Senhor traz o resultado, o Senhor traz a cura. E lá no versículo 34, que nós estamos lendo aqui, em Hebreus capítulo 5, e já no versículo 34, Jesus dá uma resposta para essa mulher, diz bem assim: então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vai em paz e fique livre desse mal. A sua fé, a nossa fé, irmãos, o nosso papel é só crer, que o restante Ele faz. O que essa mulher precisou fazer era só crer. Estão comigo aí? Posso ouvir um amém? Em Mateus capítulo 15, continua o texto. Perdão, continua não, vamos falar sobre uma outra situação. A mulher cananeia. Mateus 15, no versículo 21. Diz bem assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Essa mulher precisava de um toque do Senhor. Ela precisava de algo sobrenatural. A filha dela, e diz a palavra aqui que ela estava miseravelmente endemoniada, estava daquele jeito, né? E diz a palavra de Deus que os discípulos chegaram, os próprios discípulos chegaram assim: despede ela daqui. O que essa mulher está fazendo aqui? Ela não é filha. E no versículo 24, olha a resposta de Jesus. Ele respondeu, Jesus respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ponto. Vem aqui comigo aqui por um minuto. Esse texto me levou a algumas situações da Bíblia, aonde me abre o entendimento que Deus, Ele pode sim testar a nossa fé. E o Senhor me trouxe a memória de Jó. Para quem conhece, foi testado a sua fé ali. O Senhor trouxe a memória também de Naamã. Foi Naamã que precisou mergulhar 7 vezes no rio para ser curado. Por que 7 vezes? Você não quis, podia só uma vez ser curado. E o Senhor também me fez lembrar de Esther, onde a fé dela foi testada ali, para poder livrar o povo de Deus da morte. E o Senhor até mesmo me trouxe a memória de Davi, onde a sua fé foi testada não só uma vez, mas várias vezes. Mas a mais famosa, para mim pelo menos, seria com o gigante, né, o Golias, onde foi testada ali a fé dele. E essa mulher aqui, Jesus testou a fé dessa mulher. Essa mulher veio pedindo algo para Jesus, e ele disse: mas eu não posso fazer por você, porque eu não vim por você, eu vim para os filhos de Deus. E essa mulher insiste de novo, e ele disse: não, mas não posso por você. E essa mulher insistiu, e diz a palavra de Deus no versículo 27, ela responde assim, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Posso ouvir um amém? Você entende que a fé está aqui novamente? A sua fé, grande é a sua fé, por causa da sua fé, as coisas lá na sua casa moveu, a sua filha já está sã, por causa da sua fé aqui. Então quando você tem fé, todo o ambiente seu muda.
Quando você para de abrir a geladeira e dizer se essa geladeira não tem nada, as coisas começam a aparecer dentro da sua geladeira. Quando você abrir a porta do seu guarda-roupa e dizer assim, eu só tenho 5 pares de sapato, e fala assim, meu Deus, já preciso comprar sapato, só tenho 5. Quando você para de dizer isso, as coisas começam a vir na sua vida, irmãos. Quando você olhar a roupa lá, né, tem 14 vestidos, né? Você fala, não tem roupa para ir para a igreja. Quando você parar de dizer isso, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Porque o Senhor ama os corações gratos. E a ingratidão traz tristeza no coração do Senhor. A ingratidão te afasta do que o Senhor tem para você. Mas a gratidão te coloca no lugar onde você tem tudo o que você precisa. Porque prosperidade, irmãos, não é você ter muitos sapatos, muitas roupas, vários carros, várias casas, vários dinheiro, né? É você ter quando você precisa. Irmãos, como é bom você ter exatamente aquilo quando você está precisando, sim ou não? Como é bom. Não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. Você precisa de algo, e naquele dia você tem aquele algo que você precisa. Como é gratificante isso. Prosperidade é você ter tudo que você precisa, na hora que você precisa. Porque nós queremos muita coisa que nós achamos que nós precisamos, e na hora que nós achamos que é a nossa hora, mas não é assim. É a hora do Senhor. E aqui diz a palavra de Deus que grande é a sua fé. E essa mulher, irmão, ela precisava dessa libertação da sua filha. E o que ela só ouvia era despede. O que ela só ouvia era, você não tenho para você, não posso te ajudar. Só ouvia isso. E a persistência dela trouxe a esperança, trouxe a cura naquela casa. E eu digo a vocês, em nome de Jesus, permaneçam e persistam. Não desistam. Aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus plantou no seu coração, segure essa palavra e vá até o fim com ela. Porque Ele é fiel, e Ele vai cumprir, se Ele diz, é. E se você não tem essa palavra, procure essa palavra do Senhor. Procure buscar, Senhor, aonde eu preciso descansar, Senhor. Que essa palavra venha inundar o seu coração essa noite em nome de Jesus. E nós precisamos ser intercessores, irmãos, como essa mulher. Precisamos ser intercessores como essa mulher, porque isso é bíblico. E 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1, diz bem assim a palavra do Senhor: antes de tudo peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridades, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante do Senhor, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo e em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Essa mulher foi intercessora, e daqui, nesse ponto em diante, eu quero que você comece a refletir agora, aonde você pode, o que você pode mover na terra e nos céus, através da sua intercessão, através da sua imposição de mãos e através das suas orações, o que você é capaz de mover em fé no Senhor Jesus. O que você precisa entender é que você é um instrumento vivo de Deus aqui na terra. Somos cristãos, pequenos Cristo, e essa porção de fé está em nós. E eu quero encorajar você, que faz parte de uma Casa de Misericórdia, a você exercer a sua fé, não é Casa de Misericórdia, como é que é o nome? Casa de Oração. Meu Deus do céu, casa. Desculpa, irmãos. Eu quero encorajar você que faz parte de uma casa de oração, onde estão aquelas pessoas. E se você não faz a cadeira da bênção, que você faça a cadeira da bênção. E se você já faz, você permaneça de um nível de fé além do que você já está fazendo. E que você possa mover a oração um pelos outros naquele lugar.
porque essa palavra vai ser ministrada nas casas de oração nessa semana, e eu quero assim que você ministre essa palavra com muita fé, com muita ousadia nessa casa de oração, e você possa mover naquele lugar, porque as pessoas vão reconhecer Cristo através do poder que é operado naquele ambiente, naquele lugar ali. Amém? Posso ouvir um amém aí? Você que faz parte da casa de oração. E dessa parte em diante, eu queria muito que você fosse incentivado a se mover no seu trabalho, na sua escola, faculdade, no seu dia a dia, aonde você estiver, porque o que acontece é que o mundo está crescendo aos nossos olhos, aos olhos dos filhos de Deus, e talvez os filhos de Deus estejam encolhidos, com medos, retraídos, com falta de manifestar a fé que habita já dentro dele. Entenda que sempre eu foco isso, que existe uma fé dentro de você, você só precisa manifestar essa fé que está em você, e quando você manifesta essa fé, o restante é com Ele. Com quem? Com Deus, porque eu manifesto a fé. E diz a palavra de Deus aqui em Timóteo: antes de tudo peço que façam súplicas, orações, intercessões, de ações de graça em favor de todas as pessoas. De todas as pessoas. Orações, súplicas. E diz a palavra de Deus aqui que precisamos impor as mãos. Nós vamos aprender isso com Jesus aqui essa noite. E eu quero encorajar você, através dessa palavra, você aprender isso e colocar isso em prática. Porque assim como a intercessão, a oração com óleo e a imposição de mãos também é bíblico. Então, na sua casa de oração, você impõe as mãos e ore. Você pega o óleo ungido e ore. Nós temos esse costume, porque isso é bíblico, e nós precisamos fazer isso, pelo menos aprofundarmos isso no ambiente onde nós temos ali os filhos de Deus, um com os outros. Cada vez mais ali nós vamos aprendendo algo muito importante que o bispo colocou aqui hoje, que nem sempre nós vamos acertar com algumas coisas, principalmente profecias, e às vezes você vai orar ali, e talvez você não vai ver um milagre, o morto se levantar, levar um caixão ali para você não vai ver o cadeirante levantar, mas nem por isso você vai parar de continuar orando. Você vai continuar orando até que Ele faça, porque o meu papel é fazer, é orar, é crer, perdão, meu papel é crer, porque quem faz é Ele. Então eu creio e Ele faz. Quando você tem esse entendimento, você descansa e você fala: Senhor, está nas suas mãos. Eu já orei por pessoas que não levantou da cadeira de roda, mas eu não parei de orar. Continuei orando. Eu já orei por pessoas que tinham câncer e não foi curado, mas eu não parei de orar. Mas eu já orei a minha esposa, e ela experimentou um milagre do Senhor, de um cisto no ovário. Eu já orei, assim como vocês, várias coisas, a gente não lembra, né? A gente ora, a gente só lembra às vezes os erros, mas o acerto a gente não lembra, né? Assim como você já orou por tantas coisas, já aconteceu. Como Deus já usou a sua vida para fazer uma oração em alguém, e assim acontecer. E assim você vai permanecer em nome de Jesus, colocando a sua fé em prática. Então, assim como a intercessão e oração com óleo, a imposição de mãos também é bíblico. Tiago, capítulo 5, no versículo 13, diz bem assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, curará o enfermo, e o Senhor o levantará. Quem que vai levantar? O Senhor. Estão ligados? Glória a Deus por isso. O meu papel é orar. Quem vai levantar é o Senhor, quem vai curar é o Senhor. Mas eu não posso deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, o mundo vai começar a engolir a igreja do Senhor. O mundo vai começar a tomar conta dos filhos de Deus, e a fé que habita em você vai começar a ficar paralisada e vai se tornar uma lembrança. Naquela época eu ouvi falar que existia uma porção de fé. Não pode se tornar lembrança, tem que ser a realidade da nossa vida. Tem que ser um estilo de vida para nós. E não tem lugar melhor, irmãos, você colocar isso em prática lá na sua casa de oração, um com os outros, declarar cura, orar um pelos outros. Você precisa de oração, peça oração, e ali você começa a mover, e dali da casa de oração, você começa a ir para fora, ou na sua empresa, no seu trabalho. Se alguém reclamar com uma dor, você vai orar ou você vai ficar com medo de orar? Se alguém reclamar por um problema,
Talvez você está trabalhando ali, você está ouvindo uma pessoa falando: nossa, minha família está assim, minha casa está assim, e você está bem quietinho ali, você não quer nem se envolver. Ei, você é filho de Deus e você veio para proclamar as boas novas aos cativos e oprimidos. Essas pessoas estão cativas e oprimidas, e você está com a boa nova para ela. Você crê, e quem faz é Deus. E Deus vai fazer. Que essa palavra possa inundar o seu coração de fé, e você possa sair movendo os céus e terra em nome de Jesus, crendo que Ele vai fazer. Na palavra de Deus nós vamos ver que Jesus, Ele colocava as mãos também sobre os enfermos. Lucas capítulo 4, no versículo 38, diz bem assim: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente. Diz comigo, ela estava doente. Ok? Com muita febre alta. E pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e este a deixou imediatamente, e ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíram demônios, gritando, dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabia que Ele era o Cristo. Você viu a doideira que aconteceu aqui? Jesus foi na casa ali de Pedro, Simão Pedro, a sogra estava doente. Ele orou, repreendeu a febre, a senhoria já levantou, já fez um café para eles, e já ficaram sabendo que Jesus estava ali, começaram a trazer um monte de enfermo para ele. Ele começou a impor as mãos e começou a curar, e não só curar, também as pessoas também eram libertas, os demônios começaram a gritar, e ele mandava sair em nome de Jesus, nome dele, sai, meu nome, né? Mandava ficar quieto, né? Você entende que, assim como Jesus, isso aqui tudo é um ensinamento para nós, que está disponível para nós fazermos também. Está disponível para eu e você, nós vivemos isso como verdade para o nosso dia a dia. Então, o Senhor diz: eis que te dei autoridade para pisar em escorpiões, para pisar em serpentes, para pisar na cabeça do capeta, na cabeça do demônio. Você tem autoridade para curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Essa autoridade foi dada a nós. E o que nós estamos fazendo com essa autoridade que foi dada para nós? Estamos deixando passar ou estamos colocando em prática? Porque, irmãos, a partir do momento que você colocar em prática e você começar a ver Deus operar através da sua prática, através da sua obediência, aquilo vai te alimentar cada vez mais, né, João Batista? Aquilo vai te alimentar cada vez mais, porque aquela fé vai te... porque é isso que traz vida para nós, irmãos. É isso que vai trazer um alimento no nosso espírito. Você vê Deus agindo em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 8, Jesus também cura um cego. Diz assim, capítulo 8, versículo 22: eles trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou estabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus precisou orar 2 vezes nessa mesma pessoa. Isso me mostra aqui, bispão, sem aquela teologia da árvore, tá? Sem aquele ensinamento da árvore lá. Que às vezes nós desistimos já na primeira vez, e o Senhor deu um sinal, e a incredulidade toma conta de nós, e nós desistimos. Mas Jesus falou assim: não, vamos orar de novo. Está meio embaçado o negócio, está vendo uma árvore, por quê? Não é para ver árvore, né? Ver pessoas. E Jesus colocou a mão de novo nos olhos dele ali, e ele voltou a enxergar. Nós cremos, e quem faz é Ele. Nós oramos, e quem faz é Ele. Nós colocamos a nossa fé em prática, e quem faz é Ele. Está cabível a Ele fazer, não nós. Posso ouvir um amém? E Jesus, Ele nos ensina, irmãos, a isso, a impor as mãos. E que essas palavras você guarde no seu coração, e você comece a colocar em prática, irmãos, aonde você estiver. Mateus capítulo 16, no versículo 14, diz bem assim: finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa,
E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanham aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Qual dúvida que você tem de que Ele pode curar? Não há dúvida para nós. Não pode haver dúvida para nós de que Ele pode curar. A fé vence as circunstâncias na nossa vida, irmãos, que aparece todo o tempo em nós. Eu dei vários exemplos aqui de situações e momentos que vêm nas nossas vidas. Em João 5:1 diz bem assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, nós como filhos de Deus, que temos as boas novas para proclamarmos, precisamos de fato nos importar com as pessoas que estão presas, cativas. Nós como filhos de Deus precisamos importar com os outros. Sabe por quê? Deus te deu a chave, Deus te deu a certeza de todas essas coisas. A fé é a certeza das coisas que não se vê, das coisas que esperam. Deus te deu essa chave. E quando Ele diz aqui para os seus discípulos: vão a todos e pregam, e impõem suas mãos e vão ficar curados, Ele disse isso para os seus discípulos. Eu posso ouvir um amém aqui? Quem é discípulo de Jesus? Quem são os filhos de Jesus? Então isso é para nós. Aí eu te pergunto: o que você está fazendo com essa chave? O que eu estou fazendo com essa chave? Eu estou guardando ela no bolso porque eu tenho vergonha? Eu estou guardando ela no bolso porque eu não creio? Eu estou guardando no bolso porque acredito que eu não sou capaz de fazer? Você não é capaz de fazer nada mesmo. O que Jesus pede para nós é só crer, é só para nós irmos, só para dar o passo. Jesus não pediu para Moisés abrir o mar, Jesus pediu para ele só ir. E assim como outros, Jesus não pediu para que eles fizessem, que eles fossem lá no meio e separavam as águas. Jesus disse: só vai. Jesus disse: coloca o cajado. Jesus não pediu para ele espremer a rocha e diz assim: quebra essa rocha, abre nela que lá no meio vai ter água. Jesus só disse: fala que vai sair água dessa rocha. Você entende que o nosso papel é só obedecer? Só isso. Diz comigo: só isso. O problema é que só isso, as pessoas não têm coragem e não crê, porque acreditam que é muito difícil. A sua mente natural vai dizer muito difícil, mas é difícil para você, para nós, né, criaturas. Para Ele nada é impossível. Para Ele nada é impossível. E nós precisamos importar com essas pessoas. E mais uma vez eu coloco aqui e dou essa ênfase: leve isso para as pessoas aonde você lidar com elas. Leva isso para fora daqui. Isso que você tem, essa chave, leva isso para fora. Comece a exercitar isso para fora daqui. Assim você vai estar demonstrando o seu amor. Porque foi Pedro que Jesus disse para ele, né? Você me ama? Ele diz: apacenta minhas ovelhas. E Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? Ele diz: apacenta minhas ovelhas. E mais uma vez perguntou: você me ama? Então vocês apacentam as minhas ovelhas, meus filhos. Esse apacentar é você cuidar, você pregar as boas novas, é você gerar, é você ensinar, é você demonstrar quem é Jesus para essas pessoas. Então, se eu não faço isso, provavelmente eu não amo a Deus.
Eu falo que eu amo. Falar uma coisa. Agora, de fato, amar é apacentar minhas ovelhas. Posso ouvir um amém? Nós, como filhos de Deus, precisamos importar. 1 João, capítulo 4. A apóstola está viajando, ela falou assim: pastor, pode terminar meia-noite, eu sem problema, que está na... Se fosse o Everton, eu podia liberar aquele dia até meia-noite, eu não dou conta não. 1 João 4 diz bem assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ponto, segura bem aqui. Bonito para nossa cara, né? Nós não merecíamos nada, mas Deus nos amou, entregou seu Filho Jesus para que hoje nós estamos aqui. Opa, sou filho de Deus. E aí fica tão feio para nós, porque tipo assim, Ele me amou, e como que eu vou demonstrar esse amor agora se eu ficar aqui do jeito que eu estou, só vindo aos cultos, e ficar bem quietinho quando eu ouvir os problemas do meu companheiro que está ali no meu serviço, da minha companheira que está ali do meu lado no trabalho, dos meus colegas que estão ali na escola, e eu fico bem quietinho. Eu estou dizendo assim, fica aí nessa vida infeliz aí, porque eu já conheço Jesus, Jesus já morreu por mim, mas você fica nessa vida infeliz. Me desculpe a palavra, irmão, mas é o que nós estamos dizendo com nossas atitudes, quando nós não manifestamos as boas novas para essas pessoas que estão cativas, oprimidas, estão ali vivendo numa vida, e detalhe, estão caminhando para o inferno, e esse inferno vai ser eterno na vida dessas pessoas, se eu e você não fazer nosso papel de pregar as boas novas. Ah, pastor, mas o fulano é difícil, mas você já fez o seu papel, nós já fizemos o nosso papel. E diz aqui que Jesus nos amou, eu e você não merecia nada, mas graças a Deus, né, eu coloco, a minha tia, né, me trouxe aqui para a igreja, quando eu era criancinha, e graças a Deus eu queria ficar brincando, irmãos, eu não queria vir para a igreja, mas a minha mãe brigava comigo: você vai tomar banho e vai para a igreja, porque o ônibus da igreja vai passar aqui, você vai. Ela não ia, mas mandava eu ir, graças a Deus, hoje ela conhece a Jesus, para a glória de Deus. Mas alguém me trouxe, alguém fez algo por mim, e o que eu e vocês estamos fazendo para que outros também tenham essa oportunidade? As pessoas estão indo para o inferno. As casas de oração, irmãos, nossa casa de oração, dificilmente uma pessoa vai lá que não conhece Jesus, que ela sai de lá sem aceitar Jesus como Salvador, para a glória de Deus. Deus move e no final aquela pessoa aceita Jesus. Talvez ela não permanece ali, talvez ela vai mudar de cidade. Nós temos um sério problema com as pessoas aí que vai ali e vão embora para outra cidade, né? Casa de oração. A pessoa vai ali, foi embora para outra cidade, estou indo embora, tá bom. Aí vai ali, te cuida, estou embora para outra cidade, tá bom, pode ir. Uns plantam, outros regam, outros colhem, né? Nós cremos nisso. E assim acontece, né? Mas dificilmente as pessoas vão ali, ela não aceita Jesus na casa de oração. E eu glorifico o Senhor por isso, porque é um lugar que ganha vidas para o Senhor. E não precisa ser uma casa de oração, mas eu estou colocando casa de oração para que você use isso como ferramenta naquele ambiente. Sabe por quê? Não é você que vai fazer, queridão. Quem vai fazer é Deus. Aí sabe o que acontece? A pessoa está ali e você não oferece Jesus para ela. Me desculpe a palavra chula, né, de oferecer Jesus, mas você não apresenta, né, fica mais cordial. Você não apresenta Jesus para aquela pessoa, porque nem sempre a palavra vai para a cela como uma palavra evangelística, para a casa de oração. Nem sempre vai uma palavra evangelística, mas sempre no final a gente, quando tem um visitante, nós já começamos a trabalhar no meio, do meio para o final, e já começa a mudar, ali já começa para o lado evangelístico já. Eu preciso usar isso, porque se eu for pregar aqui sobre as palavras que pregam aqui às vezes que não bate como evangelística, a pessoa vai estar, tá bom, um monte de falação e fica por aquilo ali, entendeu? Mas do meio para o final você começa a converter aquilo ali para evangelista, e no final você faz o apelo para aquela pessoa. Quem vai converter aquele coração? Disse a palavra de Deus que o Senhor converte os corações,
mas Deus vai te usar como instrumento para poder apresentar Jesus para aquela pessoa. Então eu quero que você saia daqui essa noite com o seu coração cheio dessa fé, para apresentar Jesus. Desafio até os membros daqui, né, a levar visitantes para essas casas de oração, e nessa casa de oração você, líder, já começa a puxar ali para a oração, e no final vai ter aqui um direcionamento para você fazer um apelo naquele lugar também ali, e apresentar Jesus para aquelas pessoas. Hoje ela não aceitou, mas amanhã está lá de novo. Você manda ver de novo, do meio para o final você bota de novo. Por quê? O que adianta falar, e os crentes ouvirem, e aquela pessoa que está ali que não conhece Jesus, não receber Jesus como seu Salvador. Não que foi em vão aquela reunião, mas se o meu foco não for levar aquela pessoa até Jesus, eu não vou, não tenho nem palavra para isso, eu não vou cumprir aquele propósito ideal que o Senhor quer para as casas de oração, que é ganhar vidas para Jesus e edificar essas pessoas. Posso ouvir um amém? Isso aqui não estava aqui no esboço, mas eu estou expondo para os irmãos, porque o Senhor está levando para esse lado aqui, amém? E continuando o nosso texto lá, no versículo 10, dá para continuar aí? Do 9, perfeito, 10, nisso consiste o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Jesus não disse aqui para nós amarmos só quem tem Jesus. Jesus não disse que para amar só os irmãos da nossa casa de oração. Jesus não disse que para amar só os da nossa igreja. Jesus disse para amarmos uns aos outros. Lá em Timóteo, nós lemos agora há pouco, devemos orar, fazer oração de súplica para os presidentes, para as autoridades, para as pessoas. Nós lemos agora lá. E aqui Jesus diz bem que também devemos amar uns aos outros. Como que eu amo? Também expressando o amor de Deus, apresentando Jesus para essas pessoas. E levando essas pessoas a saírem dessa vida do inferno, porque é para onde elas vão se não terem Jesus. Isso é muito sério. E quando você não pensa nisso, você está sendo muito egoísta com o amor de Deus, para a sua vida. No versículo 12, nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Como Salvador do... se Jesus é o Salvador do mundo, se eu não apresentar Jesus para o mundo não vai conhecer. Se eu ficar esperando que outros façam, talvez outros não vão fazer. Tem pessoas que estão aguardando só você chegar naquele lugar, naquele ambiente, naquela hora. Versículo 14. Isso. E nós temos visto que damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você entende que você muda o destino de uma vida quando você coloca em prática o amor que Deus plantou em você? E você entende que você se torna muito egoísta ou totalmente egoísta quando você não faz esse seu papel como filho de Deus? E que essa palavra possa mover no seu coração essa importância, nossos corações, porque essa palavra fala comigo. E eu tinha muita desculpa de que a minha vida era igreja e casa, casa de oração. E quando eu estava relacionando com alguém, eu estava fazendo discipulado com alguém que era cristão, ou eu estava aconselhando alguém que era filho de Deus, ou eu estava em reunião de pastores. O meu trabalho é na igreja que fica ali praticamente sozinho, não tem ninguém ao meu redor. E eu tinha essa desculpa que eu não tinha contato com as pessoas. Mas só no condomínio que eu moro tem 488 apartamentos dentro do mesmo lugar. E 488 famílias no mesmo lugar. Pelo menos 2 ou 3 pessoas em cada apartamento ali. Então, quantas pessoas eu posso ter acesso ali naquele ambiente? Só de eu ficar naquele parquinho ali, irmãos, é muita gente ali. E eu posso expressar assim o amor de Deus, eu posso sim ministrar. Não só aqui em púlpito, ou não só para cristão também, mas no ambiente onde eu moro. Você entende que a desculpa nos para. E quando eu tenho isso, eu não me movo, eu fico parado, porque o melhor advogado de nós mesmos somos nós, né? Então deixa
precisamos deixar de ser esse nosso advogado aí, de querer colocar desculpas, amém? E nós começamos a colocar em prática. Diz a palavra de Deus que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E eu quero encerrar, o irmão do louvor quiser subir aqui já, Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz bem assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e que todos o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos essa palavra de cor e salteado em nossas vidas, nós temos ela gravada em algumas traduções diferentes, né? E nós sabemos muito bem dela, mas o quanto que eu tenho usado dessa palavra para que todos sejam salvos, o quanto que eu tenho usado ela para levar essas pessoas que nele crê têm a salvação eterna, o quanto eu tenho colocado essa palavra em prática, para que todo aquele que nele crê venha ter essa vida eterna. E eu, como filho de Deus, preciso colocar isso aqui em prática, em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Fique de pé nesse momento. Você, líder dessa casa, ministro dessa casa. A palavra de Deus diz que um engano muito grande que tem, irmãos, preste atenção, aí fora é que todo mundo é filho de Deus. E a palavra de Deus não diz isso. A palavra diz que todos são criaturas de Deus. Só se torna filho de Deus aquele que aceita Ele como Jesus, seu Salvador. E esse que aceita Ele como Jesus, como seu Salvador, se torna filho de Deus. E o seu caminho muda, o seu destino muda, que era para o inferno, para a vida eterna. Eu não sei se aqui no nosso meio aqui tem alguém que está nos visitando algumas vezes, ou várias vezes, e talvez até hoje você não tomou a decisão de receber Jesus como seu Salvador. Talvez até hoje você não aceitou ter uma vida como filho de Deus. Não é ser crente, mas você se tornar filho de Deus. E eu queria perguntar ao nosso meio aqui, se de fato essa noite vê alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus como seu Salvador, que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, mas que hoje você entendeu que você precisa de Jesus como seu Salvador. Se tiver alguém no nosso meio aqui que sentiu isso no seu coração, levanta suas mãos, que vai alguém orar com você, simplesmente isso. Se tiver alguém aqui que sentiu isso no seu coração, nessa noite, não é você ser crente, não é você se tornar filho de Deus, de você deixar uma vida cativo, uma vida com destino ao inferno, e mudar a rota para a vida eterna. Tem alguém no nosso meio aqui? É só levantar bem alto a sua mão, que alguém vai ir orar com você, e eu vou prosseguir depois com as próximas orações. Você que sentiu no coração e está aqui, algo moveu dentro de você, e você fala: não, eu quero receber Jesus como meu Salvador, eu quero sair dessa vida como criatura de Deus e tornar um filho de Deus. Não tem? Eu vou estar encerrando essa parte agora aqui, se não tiver. Amém? Estou vendo aqui só ministros aqui, para a glória de Deus, e crente. Amém. O que eu vou colocar nesse momento para nós estarmos orando é que você vai apresentar a sua vida ao Senhor. E eu quero fazer um momento aqui de arrependimento para nós como igreja, como filhos de Deus que não cumpriu e não está cumprindo o nosso papel. Sabe, você não precisa dizer isso a ninguém,
porque Deus sabe e você também sabe quem você tem sido como cristão no seu trabalho, quem você tem sido como cristão todo ambiente que você está. E os irmãos aqui vão começar a ministrar um louvor, e eu quero dar esse tempo para você orar ao Senhor nesse momento, para você pedir que o Senhor venha plantar isso em você essa noite, que não seja uma palavra que venha cair num coração de pedra, mas que o seu coração essa noite seja uma palavra, que o seu coração essa noite seja uma terra fértil, onde a palavra vai cair, e essa palavra vai frutificar, e vai florescer, e vai dar muitos frutos, amém? Eu quero dar esse tempo a você agora, você orar ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, amém? Chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não
Senhor Deus, meu Pai, nós como igreja nos colocamos diante do Senhor, Pai. E que essa palavra, Santíssimo Deus, venha confrontar, Pai, o nosso orgulho. Venha confrontar, Deus, a nossa razão. Que essa palavra venha bater de frente e confrontar o que nós achamos ou pensamos, Pai. Que possa transformar em nós o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Transforma, Senhor, o nosso interior. Que todo egoísmo, Senhor, da nossa parte caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos enxergar aquelas pessoas que às vezes estão próximas de nós e que nós amamos muito, gostamos muito de estar com essas pessoas, temos momentos felizes com essas pessoas, saímos com essas pessoas, e essas pessoas estão a um passo do inferno sem Jesus, e essas pessoas estão a um passo do nosso lado, que temos a palavra que o livrará essas vidas do inferno. Nós amamos tanto essas pessoas, mas não temos coragem de dizê-las para elas, de dizer para elas que se a vida delas se acabasse hoje, elas estariam indo para o inferno e iriam viver eternamente no inferno. Que essa palavra possa confrontar as nossas vidas e abrir os nossos olhos, Deus, para enxergarmos a profundidade disso, para enxergarmos a seriedade de tudo isso. Senhor, faça-nos enxergar, Pai, que aquelas pessoas que estão na nossa casa, que aquelas pessoas que convivem conosco todos os dias, elas não têm Jesus. E se a vida dela encerrar amanhã, hoje, agora, não tem mais salvação para essa pessoa. Abra os nossos olhos, Senhor, e que haja um temor em nossos corações, que essa frieza, Senhor, que está sobre a tua igreja, venha ser aquecida pelo fogo do Espírito Santo agora. Que essa frieza que está nos corações dos teus filhos venham ser aquecidas agora com o fogo do Espírito Santo. Que o fogo de Deus arda agora, como chama viva nos corações dos teus filhos. E que uma chave seja virada agora no coração e na mente dos teus filhos. Que o Espírito agora, Pai, da tua igreja seja inundado agora por um amor profundo, Senhor, por essas almas que estão perdidas, por essas almas até mesmo que estão desviadas, Pai, dos teus caminhos, por essas almas, Pai, que um dia foram feridas em alguns lugares, em algumas igrejas, e por alguns irmãos e por alguns pastores, Pai. Que nós possamos ser essas pessoas com brasa viva no coração, que venham incendiar esses corações, Pai. Que venham ser instrumentos, Pai, possamos ser instrumentos de Deus aqui nessa cidade, Senhor.
que os corações de servos dessa igreja vinham queimar para servir essa cidade, Senhor, demonstrando o teu amor, demonstrando o teu poder, levando boas novas a essas vidas, Senhor. Que nós possamos deixarmos de ser egoístas, Deus. Pessoas egoístas, que só olham para si mesmo, que só pensam em si mesmo. E estamos achando que estamos demonstrando o amor pelo Senhor, meu Pai. Tua palavra diz, Tua palavra nos ordenou para nós em Mateus 28: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando e ensinando, em nome do Pai. Isso não é uma condição, mas é um mandamento. E se eu obedeço os seus mandamentos, aí sim eu amo o Senhor, meu Deus. Dessa forma eu amo o Senhor. Que isso seja revelado em nossos corações agora, Deus. Que seja ativado agora em nossas vidas. Que seja ativado agora em nossos corações, em nome de Jesus. E toda frieza e todo engano caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Antes, eu vou encerrar, mas vamos ter alguns avisos aqui, amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, pode sentar.